Bom, e depois de passar uma semana em Brasília, cooptando aliados para 2022, Lula agora tenta encontrar-se com o secretário-geral do Partido Comunista da China, o ditador Xi Jinping. Sem ser parte do governo e sem ter qualquer cargo público ou atribuição para tal, o petista deseja criar uma imagem de que trabalha por vacinas. A ideia é forçar uma contraposição a Bolsonaro, em quem Lula tenta colocar um carimbo de anti-imunização. Vale ressaltar, o Brasil está entre os países que mais vacinam no planeta. Desde que o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações da Lava Jato contra o petista, Lula tem adotado um discurso pró-imunizantes. Ele também deixou de lado o discurso do Fique em Casa, que defendia enquanto ainda não tinha ganhado o presente do STF. E aí, Augusto, essa possibilidade de encontro entre o ditador da China e Lula? Olha, acho normal, né? Eles têm muita coisa em comum. Muita coisa em comum. O sonho do Lula, enquanto presidente, não era implantar o controle social da mídia. Na China não existe oposição. O Lula, quando tinha, segundo as pesquisas, tinha 80% de aprovação, ele estava preocupado com os 4% que desaprovavam. Ele queria a totalidade da população o apoiando, como aconteceu com Saddam Hussein. O PT tem tudo do partido autoritário ou totalitário. Eles sonham com o regime de partido único, tanto que eles não admitem a existência de quem divirja. Eles querem a concordância de todos os brasileiros. Essa é a democracia do PT, semelhante à chinesa. Agora, isso de escolher bandidos para transformá-los em amigos, todos os bandidos, isso o Lula sempre fez. Ele chamava o Gaddafi, por exemplo, aquele líbio completamente enlouquecido, aquele sim, genocida, maluco, ele chamava de irmão, meu irmão, meu líder. Então o Lula é isso aí. Ele vai mudando conforme as circunstâncias, porque ele é a metamorfose delirante. Aí um sujeito que é preso com base em provas robustas, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, faz qualquer negócio. Por que não conversar com o ditador desse calibre? Tudo bem, nascidos um para o outro. Ilza. O Lula seria só um ladrão e o Xi Jinping só um ditador, num ambiente saudável de circulação de ideias. Mas, infelizmente, nós estamos assistindo à conversão de uma elite intelectual e até burguesa, a conversão a essa malandragem. Eu não caio na armadilha de conceitos, não. Isso aí é malandragem, isso aí é vontade de mandar nos outros, isso aí é vontade de ser rico. Não tem ideologia. Tem uma ideologia lá que é um truque, que é um truque, que é uma fantasia. Porque é isso, o Lula é um ladrão que usou a ideia de proteger as pessoas para roubar o povo. Foi esse o regime que ele criou. E o Xi Jinping é um ditador que usa a mesma ideia dentro desse ideário comunista de uma doutrina para também mandar nos outros e criar uma casta onipotente. Então, é assim que eles vivem, é disso que eles vivem. O Xi Jinping é o representante máximo de um regime que é o responsável pela pandemia de coronavírus. Tudo isso que está se falando, todos esses que aparecem, vidas para lá, vidas para cá, e que a gente já falou aqui, vamos fazer a psicanálise deles aqui. Eles não estão pensando em vida de ninguém, Quem faz esse truque rasteiro de demagogia, de tirada, no meio desse inferno de sofrimento, não está pensando em ninguém, Está pensando em ninguém, não vamos enganar, o povo não é tão trouxa assim, quanto eles acham que lhes parece, Então, esses aí precisariam falar desse regime. Não falam de um regime brutal que atropela os direitos humanos e que gerou uma pandemia ao esconder a disseminação de um vírus com esse grau de
com essa rapidez, essa agressividade de contágio, como é que esse personagem não está na berlinda? Ele não está. Breaking news. A China e o Xi Jinping não estão na berlinda desse ocidentezinho, dessa pantomima, que desencavou essa palavrinha empatia para se fingir de preocupado com os outros. Não querem, não se preocupam com ninguém, com absolutamente ninguém. Querem todos os seus clubes. O Lula é um 7-1, o Lula é um malandrão que tem a adesão eufórica de todos os malandros, os macunaímas, como se queira chamar, que é um tipo antiquíssimo. Todos nós temos essa tentação uma vez na vida, da malandragem, de viver à custa do esforço dos outros, de sugar, de pertencer a um clube ultra protegido, com interesses e direitos especialíssimos, não é isso? Juiz de estimação, jornalista amigo, advogado, médico, tudo protegido, é um plano, um golden picaretagem, né? Todo ser humano tem, mas uma parte dos seres humanos, em geral, é boa. No entanto, a gente está numa epidemia dessa malandragem. E o Lula com o Xi Jinping isso, é a apoteose da malandragem, mas uma malandragem letal, que não seria tão ameaçadora se uma parte volto a dizer, desta elite intelectual, esclarecida, que se diz aí preocupadíssima com a vida dos outros, se essa casta não sancionasse esses personagens. Oceana. Vitor, nada de novo, né, no fronte aí político. O Lula, que quer reunião com o Xi Jinping, que é aí um ditador, né? Nós cansamos aqui de falar que na China é PCC, o Partido Comunista Chinês, e apenas isso. Basta a gente olhar os números dentro dessa pandemia de contágio e de mortes. Convido a todos a olhar ali nas ferramentas de busca os números atuais e dos últimos 3, 4, 5 meses da China. Parece que a pandemia não passou por lá. Parece que a pandemia, o vírus saiu de lá, o vírus chinês saiu da China, tomou o mundo e não ficou na China. Então, como é que a gente confia, né, numa ditadura como é a ditadura fechada da China, que manipula a sua moeda, que coloca espiões aí em todo o mundo? A gente está vendo pelo andar da carruagem aí no nosso Congresso, daqui a pouco a gente vai começar a descobrir espiões chineses aí dentro do nosso Congresso. Aqui já foi, inclusive, levantado essa hipótese também. E a gente vê, só olhar o passado do Lula, as relações, né, que ele tinha, ditadores africanos, Venezuela, Gaddafi. A gente vê que o Lula, com essa roupagem nova dele aí, de moderado, uma roupagem, Vitor, que eu arrisco dizer que até 2022, aí nos próximos meses, a gente vai ver uma divisão dessa roupagem entre Lula e Ciro Gomes na roupagem de moderado. Vamos conversar com todo mundo, mas a gente sabe muito bem quem é que já tentou colocar uma mordaça na imprensa, quem é que expulsou jornalista do país. A gente sabe muito bem que esse tipo de relação com ditadores não são relações apenas políticas, não. São relações de muita afinidade, e o que nós estamos vendo Lula fazer agora é mais do mesmo. A gente só tem que estar muito atento agora com essa roupagem de moderado que ele coloca, e que aqueles que torcem para o quanto pior melhor no Brasil agora endeusam, né? Colocam Lula num pedestal como moderado, colocam Renan Calheiros num pedestal. Que discurso maravilhoso como relator da CPI, liberais falando isso. É inacreditável, Vitor, mas essa história aí
esse tipo de relação é uma relação que vem do passado, que não é apenas com esse ditador, são com uma relação com outros ditadores aí através do mundo, e a gente só tem que continuar com o nosso radar ligado de que essa roupagem, esse Lula moderado, é apenas um Lula aí travestido de moderado, mas a gente sabe muito bem que no poder, o que ele é capaz de fazer. Você, Zé? Me preocupa muito este encontro, esta reaproximação. O Brasil é um país estratégico no plano mundial e muito estratégico para a China. Nós somos produtores de commodities e a China precisa muito de minério para continuar produzindo, né? E de alimentação, proteína animal e vegetal e principalmente de ração, né? Da nossa soja, que tem origem na nossa soja. E está muito claro, e isso fica cada dia mais claro, que o presidente Jair Bolsonaro não está disposto a entregar o Brasil ao Xi Jinping, né? O ditador chinês. Isso está muito claro. Então, essa proximidade do Lula com o ditador chinês preocupa. Nós estamos vivendo um momento agora de dificuldade para os políticos quando se fala em financiamento. O PT já não tem mais aquela dinheirama toda que tinha, né? Que fez uma campanha lá da reeleição da Dilma que gastou mais de R$1 bilhão. Isso está na delação premiada do Antônio Palocci, que era um dos coordenadores da campanha de Dilma Rousseff. Mais de R$1 bilhão, declarados ali na faixa de 400 bilhões de reais. E o que acontece? O ex-presidente Lula com o Xi Jinping podem se transformar numa espécie de financiamento. É uma situação tão séria que a legislação eleitoral proíbe qualquer possibilidade de transferência de recursos ou doação para partido político ou para políticos. E isto, inclusive, é justificativa legal para acabar com o partido político. Um dos motivos que a legislação permite a extinção de um partido político é receber dinheiro do exterior. E já existem, inclusive, provas na Lava Jato de que o PT recebeu dinheiro de fora do Brasil, o que justificaria já a extinção do PT. Mas isso não está em julgamento, o Tribunal Superior Eleitoral não quer julgar esse pedido que foi formulado, inclusive, pelo PSDB. Aécio Neves levantou essa possibilidade no Tribunal Superior Eleitoral. Então, a união do Xi Jinping com Lula, neste momento, eu fico muito preocupado, é preocupante, e devo dizer que, se tiver que optar entre Jair Bolsonaro e Lula, é evidente que o governo chinês não vai morrer de amores pelo presidente Jair Bolsonaro, que se recusa a entregar o governo brasileiro, o Brasil, aos chineses.